Mês das Mulheres chegou. As flores são lindas, mas não é exatamente isso que a gente precisa hoje. E eu abro esse mês incrível falando um pouquinho mais sobre esse livro aqui, Círculos de Mulheres. Ele foi escrito por duas mulheres e vai falar um pouquinho mais sobre o sagrado feminino. Então, se acomode aí na sua cadeira e vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre esse livro. Roda a vinheta! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal Livros da Bela e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro incrível, Círculos de Mulheres, para iniciarmos aí as comemorações dessa data tão importante que do dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, com histórias inspiradoras. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre esse livro, eu preciso dizer que esse vídeo conta com o apoio da Boa Books, uma livraria virtual que vende e entrega livros impressos em português em todo o mundo, inclusive aqui na Inglaterra. Bom, eu vou deixar todos os dados aí, o link, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse site no box de descrição. Eu escolhi fazer essa leitura porque tudo que se refere ao universo feminino, ao feminismo e à condição das mulheres aí durante toda a nossa história, eu me interesso. Então eu vi essa capa, esse título, e fiquei bastante curiosa para saber sobre o que iria se tratar. O livro, então, basicamente, ele vai explicar para a gente o que são esses círculos de mulheres, como eles funcionam, quem são as mulheres que, não vou nem dizer lideram, porque não existe liderança, são as mulheres que podem coordenar esses encontros, esses círculos, e como elas devem fazer isso, né? Como elas devem se preparar para isso. E também a gente vai conhecer 13 depoimentos incríveis de condutoras de círculos das mulheres, de círculo de mulher, né? Cada uma com a sua temática. E a gente tem, assim, das mais variadas possíveis. A gente tem curandeira, feminista, a gente tem parteiras, enfim, uma série de funções exercidas aí ao longo da história, né, pelas mulheres, e que não necessariamente precisa ser funções formalizadas, né, são ancestrais, são funções de milênios, são funções que muitas vezes são passadas de mãe para filha. Então é muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses depoimentos nesse livro. Antes, então, de eu explicar um pouquinho mais para vocês sobre a contextualização histórica que as autoras fazem aqui nesse livro, olha que legal que a Cris Balieiro mandou para a gente, especialmente aqui para o canal. A Cris Balieiro é uma das escritoras. Olha que bacana que ela mandou de áudio para a gente. Há cerca de 15 anos, nós duas, eu, Cristina, e Beatriz, minha parceira na escrita desse livro, participamos de muitos círculos de mulheres, só como participantes ou como coordenadoras, juntas e separadas. E neles vimos a nós e as outras mulheres se descobrindo, se perdoando, se empoderando, se ampliando, retomando o poder sobre si mesmas e mudando a sua vida para melhor. E ainda mais impactante que mudanças pessoais, a gente viu a revolucionária descoberta da força que podemos ter quando nos vemos como irmãs de jornada e não como rivais. É como se fosse uma mágica, um poder forte e transformador que acaba reverberando positivamente nas participantes e também no seu entorno. Então, por a gente ter vivenciado essa força dos círculos, nós resolvemos pesquisar o tema, tentando entender melhor como tudo isso funciona e por que funciona. Qual é a mágica? Esse livro trata das nossas descobertas. A primeira parte são as nossas descobertas. E essas descobertas foram baseadas na nossa experiência, numa pesquisa bibliográfica, mas, acima de tudo, em 13 entrevistas que nós fizemos com condutoras de círculos dos mais variados temas. A primeira parte do livro fala das nossas descobertas e a segunda traz
a entrevista de cada uma delas com a sua história de vida e sua história com os círculos. Muito obrigada, Cris, pela sua participação e disponibilidade. Bom, mas antes da gente começar, então, a falar propriamente dos círculos de mulheres, as autoras fazem uma contextualização histórica que é muito interessante. Então, a gente vai conhecer aí, ao longo das histórias, elas dão alguns exemplos de grupos de mulheres que se formaram por diferentes temáticas e identidade, né, interesses, e que as mulheres formaram grupos entre si ao longo da história, mas que nem sempre esses grupos são bem recebidos pela sociedade. Na verdade, quase nunca, né? Geralmente são mulheres que não se conformam e não aceitam a viverem de acordo com o que a sociedade lhes impõe, de acordo com aquela caixinha, né, da sociedade patriarcal que a gente vive, né, há bastante tempo e que moldam o jeito da mulher de ser, de se vestir, de agir. E é interessante ver aqui como as autoras colocam que elas, ao longo aí dessa trajetória, as mulheres, elas sempre foram desacreditadas, né? Elas sempre foram confrontadas quando elas se rebelavam, entre todas as aspas, na verdade é quando elas discordavam de seguir uma vida que não lhes pertencia. Muitas delas eram consideradas bruxas, que faziam bruxarias e que acabavam na fogueira. Olha essa história que elas deixaram aqui como exemplo, né? Existia ali na Idade Média, mais ou menos no século XII, XIII, nos séculos XII e XIII, um grupo de mulheres, né, estavam vivendo ali o catolicismo ocidental, um grupo de mulheres que não, eram religiosas, mas elas não queriam se casar e elas não queriam ter filhos. E, ao mesmo tempo, elas não queriam também ser freiras. Então, elas buscaram uma alternativa de vida que não tivesse uma questão hierárquica entre elas. Eram mulheres que se agruparam e formaram uma comunidade alternativa. Elas passaram, então, a viver juntas, a dividirem alimentação, a dividirem afazeres. E aí surgiu essa comunidade, esse grupo que se chamava Beguinas. E apesar do Papa Honório III, o Papa lá da época, ter reconhecido o grupo, elas eram tratadas como hereges e muitas foram para a fogueira. E isso é apenas um momento histórico, né? As mulheres daquela época foram perseguidas por não exercerem a função que era imposta a elas, mas as mulheres também, durante a história e até os dias de hoje, né, por que não dizer isso, muitas delas são perseguidas também por não aceitarem um padrão. Bom, então a gente vê num primeiro momento do livro essa contextualização histórica, a gente passa também um pouquinho sobre as influências que as mulheres exercem umas sobre as outras, inclusive carregando heranças, né, de mães e avós. E outra coisa interessante para a gente entender um pouquinho como que as mulheres, elas carregam muitas das mulheres, né, carregam uma certa culpa por não atenderem às expectativas que colocam sobre elas. Então, cria-se uma caixa. As mulheres têm que estar ali dentro daquela caixinha, exercendo as funções que foram impostas a ela. Maternidade, esposa e ainda um padrão físico a seguir. Isso é muito cruel. E a expectativa que se cria em torno de ser mulher, ela acaba mutilando a mulher, acaba minando o poder da mulher e todas as suas infinidades de possibilidades. Ou seja, a mulher que não se enquadra àqueles perfis pré-estabelecidos, ela acaba se sentindo deslocada, ela sente uma falta de pertencimento, ela quase se sente inadequada. Sabe quando a gente percebe que a gente não cabe muito naquele lugar? Então, é quase que o sentimento de uma mulher quando ela quer seguir um caminho que não aquele imposto pela sociedade. E isso pode vir vários problemas psicológicos, várias questões internas que a mulher precisa lidar e precisa trabalhar.
além de uma culpa sobrenatural. Seguindo então o livro, a gente passa então a conhecer os círculos de mulheres, esse encontro, e a gente vai vendo quais que são os objetivos desses círculos de mulheres. A gente entende o porquê do formato círculo, né? Não existe nenhuma ponta, não existe nada que sobressaia, ninguém que se sobressaia. Todas as pessoas que estão ao redor do círculo, elas têm a mesma distância do centro. Então, essa ideia eu achei muito interessante. Existe uma condutora, mas essa condutora, inclusive, ela precisa estudar para poder assumir aquele papel, porque ela não pode projetar os seus problemas nas outras condutoras, nas outras participantes. A condutora ela tem que estar muito bem resolvida com os problemas, com as questões internas dela, para que ela não projete os seus problemas no que as outras participantes estão falando, né? Os grupos são, em sua grande maioria, exclusivamente femininos, mas existem alguns grupos que são mistos. Enfim, é uma infinidade de possibilidades, o que mostra pra gente como somos várias, como somos essencialmente transformadoras. E vivendo num mundo completamente masculino, a gente percebe que existem vários buracos na nossa história, existem vários buracos que a gente não consegue entender o porquê de algumas coisas do universo feminino que eu estou dizendo. A história deixou de nos contar várias coisas sobre as mulheres que de fato aconteceram, mas que a gente não sabe, deixou de se registrar. Inclusive a própria saúde da mulher tem vários gaps, né? Várias incógnitas. Poucas coisas são estudadas a fundo mesmo. Agora já está mudando, mas existe de fato, existem esses buracos. E não é porque a mulher não produziu, não é porque a mulher produz pouco. Pelo contrário, a mulher produz e sempre produziu muito. Mas quem conta a história? E a última parte desse livro, a gente vai então conhecer 13 mulheres incríveis. Na verdade, a gente conhece um pouquinho delas ao longo da primeira parte, mas os depoimentos mesmo vêm no final do livro, na segunda parte do livro. A gente conhece essas 13 mulheres incríveis que conduzem círculos de mulheres. E aí, eu não vou falar sobre esses comentários, sobre esses depoimentos, porque aí eu quero que vocês tenham o prazer da leitura desse livro aqui. Vocês vão entender e vão gostar muito, eu tenho certeza, porque tem muita coisa interessante, muita coisa que acontece nesses encontros e que de fato podem melhorar, né? Podem trazer muitas transformações para as mulheres. Bom, eu vou aproveitar então um instrumento que elas usam nos círculos de mulheres, que é o bastão. Eu tenho um bastão aqui para exemplificar. E esse bastão, ele é muito significativo porque cada mulher, quando vai falar, ela segura o bastão. E quando ela termina, ela passa o bastão para outra companheira. E isso é muito interessante porque a gente também exerce uma função muito importante, que é a função da escuta. Bom, mas agora eu estou com o bastão nas mãos e eu gostaria de finalizar só pedindo uma reflexão. Acho que é importante esse momento que nós estamos vivendo, a gente refletir um pouquinho sobre como as mulheres vêm sendo tratadas ao longo da história e nos dias de hoje. Nascer mulher é praticamente nascer com medo. Medo de tudo, medo de ir na esquina, medo da repressão. O medo vem desde a infância. Não pode isso. Senta direito, menina. Fecha as pernas na hora de sentar. Não pode aquilo, não pode usar aquela cor. Menina não usa essa cor. Menina, não brinca disso. Também com essa roupa, tava pedindo, hein? Isso não é lugar de menina. Olha, gente, como são absurdas essas coisas e que todas nós já ouvimos em algum momento da vida. Então, a gente precisa refletir, inclusive, como nós estamos criando nossas crianças, tanto os meninos quanto as meninas. Ser mulher é ser o que ela quiser ser. Essas questões e essas frases, elas ficam presentes na vida da mulher por toda a vida. E ela passa a ter medo de qualquer pessoa na rua. Ela passa a ter medo de qualquer homem na rua. E isso causa muitas marcas. E marcas que muitas vezes
nenhuma vida consegue apagar. Então é preciso refletir um pouco mais sobre os nossos caminhos. Nesse momento eu estou falando especificamente de ser mulher, mas isso é muito amplo, vai muito além. A gente precisa refletir sobre o outro, sobre o que importa a vida do outro pra gente, né? A coletividade sim é uma coisa importante, mas as escolhas individuais, elas são individuais. Bom, é isso. O dia 8 de março está chegando aí e não é um dia de celebração, mas é um dia para a gente lembrar da luta de tantas antes de nós e reafirmar também que essa luta continua. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar os links aqui no box de descrição. Se você estiver no Brasil, adquira pelo meu link da Amazon. E se você estiver fora do Brasil, aproveite e conheça a Boa Books, que tem um montão de coisa legal nesse site. Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.